mais uma vez através da rede social, trazer uma pequena parte, né, uma pequena porção da palavra de Deus para vocês. Faz tempo que a gente não faz o estudo, né? Devido às correrias do dia a dia, não deu para mim fazer, dar continuidade, né, na semana como eu estava fazendo, mas agora a gente estamos de volta, né? Vamos estar de volta toda semana colocando um vídeo de estudo. É claro, meus irmãos, que agora o estudo vai ficar um pouco mais resumido, né? Por causa que nós estávamos naquela epidemia que, graças ao nosso bom Senhor Jesus, que agora findou, né? Pelo menos acalmou bastante, voltamos com os nossos horários normais, só mudamos os dias de estudo, né? Porque antes era na sexta-feira, das 20 às 22 horas. Hoje nós estamos toda segunda-feira, das 19h40 às 21h40, ali na igreja, na rua Serra Dourada, 768, ali no bairro Perior. Está passando aqui embaixo, né? Está passando o endereço certinho, o nome da igreja. Assembleia de Deus, Vida Nova. Nós somos do grupo GEAD Vida Nova, grupo de estudo da Assembleia de Deus, Vida Nova. Você que quer ter um estudo um pouquinho mais completo da Palavra de Deus, um pouquinho mais teológico, venha participar conosco toda segunda-feira. Agora, né, a partir que voltou tudo normal, agora eu vou procurar fazer uns estudos via online um pouquinho mais resumido. Antes era quase 2 horas e pouquinho, né? Teve até gente que reclamou por causa disso. Então a gente vai fazer mais resumido, porque agora é pela internet. Mas se você quiser um pouquinho mais completo, claro que aí frequente conosco ali. Aí é 2 horas lá, você pergunta, nós falamos, tem um debate maravilhoso. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão fazendo o estudo, que eles debatem bastante, perguntam bastante, isso aí é maravilhoso, amém? Então vamos lá, nós falamos sobre a Epístola aos Hebreus, né? No último estudo. Carta aos Hebreus, com a Epístola na cabeça, Carta aos Hebreus. Então nós estudamos sobre Carta aos Hebreus, que ninguém sabe qual foi o autor da Carta aos Hebreus. Nós aprendemos o porquê que foi escrito aquela carta, para o povo judeu que foi endereçado aquela carta. E agora nós vamos então para a Epístola Universal a Tiago, ou Epístola Universal de Tiago, né? Tiago, conhecido como Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue, né? Irmão de sangue, a gente vai falar sobre isso. Então, Tiago escreve essa epístola logo no início do evangelho, que estava se estourando, né? Estava crescendo. O apóstolo Paulo estava entre a sua primeira e a segunda viagem, entre o ano 40 a 47, aonde, né, ou quando essa epístola foi escrita por Tiago, né? É claro que a gente vai ver que teve uma discórdia, assim, uma confusão, briga, né? Mas teve assim uma desconcordância daquilo que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos. Paulo já tinha escrevido a carta aos Romanos, e onde Tiago, né, ele leu, porque as cartas foram endereçadas às igrejas da Ásia Menor e também de Jerusalém. Então Tiago, tomando posse de uma dessas cartas aos Romanos, ele praticamente debateu em relação ao capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos em relação à justificação pela fé, porque Paulo fala que nós somos justificados pela fé. É claro que Tiago não conversou, não teve aquele diálogo profundo com o apóstolo Paulo para entender o porquê que ele escreveu a justificação pela fé. Então, ele entende de uma outra maneira, ele vai entender que nós praticamente, se tivermos fé e aceitarmos Jesus, está tudo bom, podemos prosseguir, né? Podemos caminhar, só precisa disso. Tiago, na sua epístola, ele vai falar que não é somente pela fé, mas tem que ter obra, né? A gente vai comentar sobre isso, tem que ter obra. É claro que lá na frente, lá no ano 50, 55, antes do apóstolo Paulo vir a ser morto, os dois se encontraram, né? Os dois tiveram um diálogo. É claro que o apóstolo Paulo pôde explicar para Tiago em relação ao que ele escreveu sobre justificação pela fé. É claro que aí os dois entraram em acordo, né? Mas quando essa epístola foi escrita, a gente vai ler, a gente vai estar comentando que ali Tiago está um pouco debatendo em relação a esta justificação pela fé. Que Tiago parece que não concordava muito com isso, porque a linha de Tiago de pregar, de exortar, ensinar, é a mesma linha de Jesus Cristo. Então, por isso que é comparado, e eles afirmam que Tiago
era irmão de Jesus, que escreveu essa epístola, por causa da mesma linha de pensamento, a mesma linha de pregação. Por mais que Tiago, ele se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá na ascensão, né? Aí que ele então creu realmente, aceitou, mas aí os apóstolos o receberam, né? O receberam por ele ser irmão de sangue de Jesus. Então o respeito era muito grande. É claro que Tiago e os seus irmãos, porque Jesus tinha irmãos e irmãs, a gente vai ler aqui, é claro que eles viram o bom testemunho de Jesus desde o princípio, desde o início. Até no estudo foi comentado e debatido, falado, mas Jesus trabalhou mesmo, né? Por que Jesus teve que trabalhar, sendo que a pessoa que passasse no crivo, né? Ele tinha que se dedicar somente aos ensinos, somente aos estudos para se tornar um rabi. Bom, isso aí era uma época antes de Jesus, né? Que eles cumpriam a lei à risca, e naquilo ali, quem passava pelo crivo ficava, né, dedicado somente ao estudo, né? Não trabalhava, ao estudo. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele se dedicou totalmente ao estudo, mas ele também aprendeu a fazer tendas, então ele também aprendeu uma profissão. Jesus, ele ajudava o seu pai, que era carpinteiro. A gente não sabe, não existe um Talmud, não existe um Midrash, nem a própria Bíblia que vai dizer quando José morreu e quantos anos Jesus tinha quando José morreu. Nós sabemos que José não estava entre eles, né? Quando a gente tomamos posse da história de Jesus Cristo, dos evangelhos, não se comenta sobre José, somente no momento do nascimento de Jesus e quando eles fugiram para o Egito, né? Depois não se comenta mais de José. Então, assim, então provavelmente pela lei, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha como obrigação de sustentar a sua casa, a mãe e os seus irmãos. Era a lei, cumprimento da lei. Então, creio eu que Jesus, ele ajudava o pai, como também os seus irmãos ajudaram a aprender a profissão de carpinteiro. E quando, né, José vem a falecer, Jesus então ele toma conta da família, então ele vai trabalhar, né, onde ele ajuda muito. Por isso que a gente vê quando ele vai pregar em Nazaré, as pessoas, mas esse aí não é o filho de José, é o carpinteiro? Então provavelmente Jesus deve ter feito muitos barcos de pesca lá em Cafarnaum, lá em Nazaré deve ter consertado também muitos telhados, feito muitas mobílias, então assim, muitas cangas de boi para o arado, né? Então assim, Jesus ele trabalhou, aí com os 30 anos de idade, sim, aí ele foi se dedicar ao ministério, porque também era lei em relação à idade que tinha que ter 30 anos, né? Então Jesus ele trabalhou. Então por isso que as pessoas vão indagar. E os seus irmãos acompanharam Jesus, viram o bom testemunho de Jesus. É claro que Maria deve ter falado para eles que ele era diferente, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, não por José, né? Agora os seus irmãos, não, seus irmãos, porque assim, tem pessoas que falam, Maria teve Jesus e não se relacionou mais. Não, isso aí seria até errado, né? Porque assim, Deus abençoa o casamento. Deus abençoa a união conjugal. Isso é bênção de Deus. Filhos é bênção de Deus. Então Deus não ia tirar isso de Maria e José. Então é claro que quando ela concedeu, engravidou de Jesus, através do Espírito Santo, José esperou até o momento, né? Ele respeitou ela. Então ela se manteve em santidade até o nascimento de Jesus, até passado aqueles dias, né, que tinha aqueles dias que tinham que ser passados. Aí é claro que depois Deus abençoou a vida dos dois como um casal, que a gente vai ver que eles tiveram filhos, né, tanto homens como também mulheres, que vai falar irmãos e irmãs de Jesus. Isso são bênçãos de Deus. Tiago é irmão de Jesus, né? Então assim, eles viram Jesus, então para eles crer que Jesus realmente era o Filho de Deus, foi difícil. É que nem eu falo no estudo, a gente não pode ser hipócrita, irmãos. A gente tem que, quando a gente vai ler a Bíblia e vai conhecer a história, a gente tem que procurar se colocar na mente dessas pessoas, no lugar deles, né? O que nós pensaríamos se nós estivéssemos no lugar deles? Então, pensa, você vê o seu irmão, né, desde que você conhece por gente, cresce com ele até os 30 anos, por mais que ele dê um bom testemunho, por mais que você veja que é uma pessoa de Deus, e de repente ele fala, olha, eu sou o Filho de Deus, e eu sou o enviado e eu vou salvar a humanidade, né? É claro que os irmãos dele devem assim, mas como assim? Nós tivemos que crescer, né? Eu sei que você é diferente, a mãe falou que você é diferente, mas mesmo assim acho que gerava dúvida. Por isso
que os seus irmãos foram crer só na ascensão, né? Mas com isso os apóstolos o respeitavam muito, né? Por ele ser irmão. Então, assim, por mais que eles não seguiram tanto Jesus, mas eles ouviram muitas pregações, as parábolas que eram faladas por Jesus, e Tiago, praticamente, o jeito de ele ministrar e o jeito de ele exortar é igual ao de Jesus, é a mesma linha de raciocínio, né? A mesma maneira de pregar, né? O mesmo jeito. Então a gente vai ver aqui que interessante que ele vai bater muito, né? Igual Jesus batia lá no Sermão da Montanha, e muitas vezes, né? A gente vai ver que Tiago usava muito de parábola também, né? Jesus falava sobre parábola, Tiago também fazia muita comparação quando ele ia pregar, né? Quando ele queria exortar, ele também fazia a mesma coisa. Então Tiago provavelmente escreveu essa epístola entre o ano 40 a 47, entre a primeira e a segunda viagem de Paulo. Tiago aprendeu muito com o apóstolo Paulo, que também foi o seu professor, mas na sua epístola ele não exalta Paulo, ele nem comenta de Paulo, né? Então aqui a gente vai ver a diferença. E também a gente vai ver o porquê que Tiago, então, ele vai bater bastante, ele vai falar que não é somente pela fé que se vive, mas pelas obras. Porque ele dizia que aqui estava vivendo uma fé intelectual. O que é uma fé intelectual? Fé intelectual é quando a pessoa prega bonito, fala teologicamente bonito a palavra de Deus, mas ele não vive o que ele prega. Ele prega sobre o amor, sobre o dever do cristão de amar o próximo, de ajudar o próximo, estender a mão para o próximo, mas ele é um que não ajuda, né? Não tem coragem de visitar o membro, não tem coragem de ver se o membro está precisando de uma cesta básica, se precisa pagar uma água, se precisa pagar uma luz, não tem coragem de ir visitar no hospital, ele prega no púlpito é aquela coisa maravilhosa, mas saiu da igreja, ele tem a sua vida mesquinha, né? Mesquinha ali que não se preocupa com ninguém. Então, ali é uma coisa que Tiago bateu bastante. Não adianta você viver só pela fé, você tem que ter obras. A gente vai ver o quão inteligente e sábio Tiago é por ser conhecedor da antiga aliança, porque ele vai usar muitos personagens da antiga aliança para bater, então, que não é somente pela fé, mas também tem que ter obras, né? Interessante isso. Então vamos lá. Vamos começar então, eu quero ler para vocês, porque tem pessoa, pastor, mas não, Maria não teve mais filhos, isso aí é blasfêmia, isso aí é errado, eu aprendi desde pequeno que Maria só teve Jesus. Então vamos lá, na sua, somente na minha, se você tiver a sua Bíblia, vamos abrir ela no livro de Mateus, no seu capítulo 13 e o versículo 55. A minha é uma Bíblia judaica, então vai manter os nomes originais. Então eu vou explicar para vocês em relação a nomes, tá bom? Então aqui, capítulo 13 do livro de Mateus, versículo 55 diz assim: não é ele o filho do carpinteiro? Uma pergunta, mas não é ele o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Miriam? Miriam é o mesmo nome de Maria, né? O nome da sua mãe não é Miriam? E não são seus irmãos Iacov, Yosef, Simão e Judá? Então, Jacó, que Jacó é o mesmo nome no hebraico de Tiago. Quando fala em Jacó, é a mesma coisa que Tiago. É a mesma tradução o nome deles. Então, muitas pessoas colocavam o nome do seu filho de Jacó, por causa dos patriarcas do passado, e Jacó quer dizer Tiago, né? Então a minha mantém o original, Iacov, Jacó, na sua está Tiago. Yosef, que quer dizer José, Simão e Judá, que quer dizer Judá. Aí continua. Então quer dizer, não é ele o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos, não está falando dos apóstolos, está falando dos seus irmãos, filho de Maria. Não são eles seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Pode ver que só falou esses aí, de homem era só esses. E Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? Ou seja, ele também tinha irmãs. As irmãs de Jesus
estava ali no meio deles também, entendeu? Não são seus irmãos José, Tiago, Simão e Judas, e não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Na sua fala, de onde veio esse poder? Então, ou seja, as pessoas estavam duvidando, tá? Você está falando que é o Filho de Deus, que você faz milagres, sobrenatural e tal, mas você é o filho de José, o carpinteiro. Eu conheço a sua mãe não é Maria? Os seus irmãos não é Tiago, não é Simão, não é José e não é Judas? Não são seus irmãos? As suas irmãs não estão conosco? Como você está falando que é filho de Deus? Que você desceu do céu, nós vimos você nascer. Então você entende como é difícil para aquelas pessoas que conheceram Jesus, acompanharam ele, crer agora que realmente ele era o Filho de Deus, enviado por Deus que desceu do céu. Então eles tiveram um momento de dúvidas ali por causa disso. Foi uma barreira muito grande. Os de fora foram mais fáceis. Mas quando ele fala que o profeta não tem honra na sua pátria, é por causa disso, porque ele é conhecido, né? É a mesma coisa quando você vai pregar para suas famílias. Você se converte, mas você vem pregar para mim? Até ano passado você bebia, até ano passado você prostituía, até ano passado você fazia o que for, e agora está falando de Jesus? Então a pessoa não crê em você. As pessoas de fora, quando você prega, crê, mas dentro da sua família não. Não pelo seu mau testemunho, porque tudo aquilo que as pessoas te acusam é coisa que você fazia antes de aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você vive uma novidade de vida. Agora é claro que se você continuar fazendo as coisas que você fazia no passado, depois que aceitou Jesus, aí a Bíblia diz assim: ai daquele que por ele vier o escândalo. Então cuidado, se vier o escândalo através da sua vida depois que você aceitou Jesus, o acerto de contas vai ser grande. Agora, se a pessoa está te acusando de coisa que você fez no passado, deixa ela acusar. Então é difícil, a gente sabemos que é difícil a gente pregar às vezes para a nossa própria família. Então, Mateus 13,55 deixa bem claro em relação a isso. Nós vamos ver também em Gálatas 1,19 que quando Paulo ele vai ter um encontro, ele não vai ter um encontro com os apóstolos, ele vai ter um encontro com Tiago, e ele frisa: Tiago, irmão de Jesus. Pode ler Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 19, você vai ver que quando Paulo foi procurar, ele não foi procurar os apóstolos, ele foi procurar Tiago, o irmão, ele frisou: Tiago, irmão de Jesus. Então ali ele foi procurar Tiago, claro que também para pedir conselho, para conversar e também auxiliar e instruir também Tiago. E Atos 15, 12 também vai falar dos irmãos de Jesus, vai falar a importância de Tiago, porque Atos capítulo 15 foi o concílio de Jerusalém, né? Nós já estudamos sobre isso, e o concílio de Jerusalém eles estavam estudando em relação às pessoas que aceitassem Cristo, os gentios, né? Se tinha que circuncidar ou não, né? Então estava aquele debate, precisa circuncidar ou não? Eu vou ler com vocês, porque tem uma parte interessante aqui em Atos, capítulo 15, e o versículo 12, para não ficar somente na minha palavra, né? Eu gosto de falar e provar, né? Senão as pessoas, o pastor está inventando, o pastor fica inventando coisa aí, né? Então vamos lá. A seguir, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabá e Shaul, Paulo e Barnabé, né? Contarem que sinais e milagres Deus realizara por meio deles entre os não-judeus. Então aqui Paulo e Barnabé estavam falando os feitos, os milagres, o sobrenatural que Deus fez através da vida deles para o povo gentil, né? Falando do povo gentil, que maravilha que foi, né? Então Tiago rompeu o silêncio para responder: irmãos, ele disse, ouça o que tenho a dizer. Aí Simão contou-nos detalhadamente o que Deus fez ao mostrar seu cuidado ao tomar dentre os goim um povo, dentre os gentios, né, um povo para levar seu nome. E as palavras dos profetas estão em completa harmonia com isso, porque está escrito. Aí ele fala: depois disso voltarei, reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor, isto é,
todos os gentios que foram chamados por meu nome, diz Adonai, que faz todas essas coisas. Então, assim, a gente vê aqui a importância que Tiago teve nessa assembleia, nesse concílio de Jerusalém, que estava discutindo em relação à circuncisão ou não, circunda ou não, porque os judeus tradicionais queriam que todos os gentios que aceitassem Jesus, então eles tinham que circuncidar, né? E cumprir algumas coisas da lei. Mas o negócio mais era a circuncisão. Então, Paulo e Barnabé estavam falando sobre os feitos, o que tinha acontecido, que Deus operou na vida daqueles gentios, e estava, cara, ouvindo aquela discussão. Mas aí Tiago, então, entra, né? Então, como as pessoas respeitavam muito Tiago por ser irmão de Jesus, então Tiago entra no meio da conversa, ele interrompe a conversa e diz, ó, vocês não têm ouvido falar? Aí, ó, Paulo está falando, ó, vocês estão vendo aí, ó, Barnabé, Simão falando, isso aí é uma profecia bíblica, é uma profecia bíblica, a salvação também veio para os gentios, não é só para nós judeus. Então ele cita a passagem que foi lida, que eu li para vocês ali, uma passagem dos profetas que profetizaram sobre a casa de Davi, que estava em ruínas e ia ser reedificada, e a salvação viria para todos que buscassem, né? Então Tiago, ele teve uma importância muito grande no concílio de Jerusalém. Amém? Então vamos lá, vamos começar o livro, e conforme eu vou lendo, eu vou explicando. Então vamos lá. Para quem tem um livro, né, que me acompanha, tem alguns irmãos que estão fazendo online o estudo e tem um livro, né? Então é a página 63, que diz assim: a Epístola Universal de Tiago, diferente das demais que discorrem sobre doutrinas e teorias teológicas, desafia os leitores a vivenciarem, sabe, biblicamente os ensinos de Cristo. Esse escrito, por apresentar poucos dados pessoais e pouca referência histórica, cria no leitor odierno certa expectativa de como viver sob a ótica de Cristo. Nessa unidade, verificaremos no primeiro capítulo aspectos importantes como autoria, destinatários e o provável período em que o texto foi escrito. Já no segundo, averiguaremos os critérios aplicados para reconhecimento dessa epístola como canônica, né? E no terceiro, analisaremos o conteúdo da epístola e o objetivo que levou Tiago a escrever esse texto. E no quarto capítulo, abordaremos a ética e a teologia da epístola, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui a vida e a obra de Tiago. A epístola de Tiago é diferente dos demais escritos neotestamentários, né? Aí se fosse te perguntar, mas pastor, o que é neotestamentários? Algumas pessoas falam, pastor, é Novo Testamento. É o Novo Testamento neotestamentário. Não. Neotestamentário não é Novo Testamento. Neotestamentário é o nascimento da igreja. É o nascimento da igreja. Você vai falar o Novo quando Jesus nasceu. O nascimento da igreja foi depois da ascensão do Senhor, né? Aí que nasceu a igreja. O Espírito Santo sobre os apóstolos, aí começou a pregação do evangelho, né, firme, e o nascimento da igreja. Então, o neotestamentário é o nascimento da igreja, né, onde a igreja nasceu, começou. Devido à sua praticidade, nesse texto o escritor não se preocupou em tecer comentários sobre sua vida pessoal. Seu ministério apenas se qualificou como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, tendo tão somente a preocupação de alertar seus leitores sobre como deveriam vivenciar o Evangelho. Embora não haja muitos detalhes biográficos e referências históricas nesse texto, propomos, nesse capítulo, avaliar informações disponíveis sobre a autoria da epístola, a data em que foi escrita e os destinatários. A autoria da epístola. Em toda a epístola, o único verso que se reporta ao autor é o primeiro, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão e saudações. Quando ele fala dispersão, está falando de diáspora. Diáspora era quando o povo era espalhado, então o povo judeu estava sendo espalhado. Aqui, provavelmente, quando foi escrito essa epístola, quem era o imperador era Cláudio, né? Então estava tendo fome em Roma, então Cláudio expulsou os judeus de Roma. Foi aí que então o apóstolo Paulo conhece Áquila e Priscila lá em Corintos, né? A gente falamos sobre isso, sobre as cartas paulinas,
que Áquila e Priscila moravam em Roma, eram judeus que moravam em Roma e foram expulsos também. Então, houve-se um princípio de perseguição. Não era aquela perseguição de matança. Quem queria matar e perseguir eram os próprios judeus ortodoxos, né? Os fariseus, os saduceus. Esses sim estavam querendo pôr a mão em Paulo e outros, né, como puseram a mão em Estevão, e matar. Mas os romanos ainda não tinham esse tipo de perseguição de morte, né? Eles só expulsaram. Claro que depois de Cláudio, que aí veio o imperador Nero, aí as coisas apertou mais, né? Mas aí então a diáspora que fala, ou dispensação, é que os judeus estavam sendo espalhados, né? Não digo pelo mundo, porque o mundo para eles era até a Europa, né? Até a Espanha. Lá era o final do mundo, né? Então, mas para vocês entenderem. Essa ausência de informações mais específicas sobre a identidade do autor deve-se ao fato de ele ser um proeminente líder da igreja primitiva em Jerusalém. Por isso, muito conhecido por seus destinatários. Depois de certo tempo, quando pessoas que conheciam esse líder começaram a morrer, as novas gerações passaram a ter dificuldades para saber quem tinha sido aquele Tiago, autor da epístola, principalmente porque há registro na Bíblia de outras pessoas chamadas Tiago, e são elas Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão do Senhor Jesus. E é claro também o Tiago, pai de Judas, não Iscariote, né? Pai de Judas. Então assim, depois que os apóstolos morreram, então para eles assim assumir, né, a crer e colocar no canon que quem escreveu essa epístola foi Tiago, irmão de Jesus, houve muita reunião, muita assembleia, muita discussão. A gente vai ver que isso daí então foi discutido e foi firmado que foi Tiago, irmão de Jesus, foi no ano 382 no Concílio de Roma e depois lá em Cartago, 397. Então, em 382, no Concílio de Roma, fizeram uma assembleia, uma reunião, então foram fazendo comparações com os documentos que eles tinham em mãos e com a maneira que era sido pregado, né, e escrito essa epístola, que teve a mesma linha de Jesus. Então eles falaram, não, esse Tiago realmente era irmão de Jesus. Então lá no Concílio de Roma eles reconheceram. Depois teve uma outra assembleia, um outro concílio no ano de 397 lá em Cartago. Lá também então eles resolveram decidir, não, esse Tiago realmente ele é o irmão de Jesus, né? Então aí ficou firmado, Tiago, irmão de Jesus, reconhecido, né? Então, porque assim, então vamos falar do Tiago, filho de Zebedeu. Quem era Tiago, filho de Zebedeu? Tiago, filho de Zebedeu, a gente vai ver, aquele que foi preso com Pedro, né? Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Boanerges, filho do trovão, está lá em Marcos 3,17. Em virtude da sua personalidade tempestiva e impetuosa, né? Então, a gente já tem uma ideia que esse Tiago era brabinho, né? Tiago era brabinho. Às vezes a gente quer que a pessoa chegue santinha, calminha, né? Que mude. Você vê, Jesus escolheu os seus discípulos e quando ele foi escolher, ele escolheu cada um com temperamento, né? Parece que Jesus queria trabalhar no temperamento de cada um deles, né? Jesus sabia, né? Então Jesus escolheu aquela pessoa, vou escolher só uma pessoa calminha, pessoa boa, pessoa obediente. Não, Jesus trabalhou com vários tipos de personalidade e trabalhou na vida deles, né? Não só como um pensamento, um acordo, né? Uma fé, usou a vida deles de um jeito diferenciado. A gente vê o próprio João, que é diferente de Tiago, né? E olha que Tiago é irmão de João, o apóstolo. João já era amoroso, conhecido como o apóstolo do amor. A personalidade de João e a personalidade de Tiago, filho de Zebedeu, que era estouradinho, né? Mas mesmo assim, ele foi um dos apóstolos queridos de Jesus, né? E foi morto ali na prisão, quando estava com Pedro. Ele tinha sido decapitado, né? E os anjos do Senhor soltou Pedro da prisão. Lembra? Estava lá as irmãs, né? Orando, clamando por Pedro, e os anjos soltaram Pedro da prisão, porque Tiago já tinha sido decapitado. No outro dia seria Pedro, né? Herodes queria decapitar ele. Então, era irmão de João e residia com seu pai na cidade de Cafarnaum, onde exerciam juntamente com Pedro, né? Amigo de Pedro, a atividade pesqueira. Eles eram pescador. Foi nessa época que se tornou amigo e discípulo do Senhor Jesus. Esse Tiago, decapitado em 44 depois de Cristo, por ordem de Herodes Agripa I, não pode ser considerado o autor da epístola, porque a epístola foi escrita em data posterior ao seu martírio, né? Então, esse Tiago já foi descartado. Não foi ele que escreveu a epístola,
porque ele morreu antes dessa epístola ser escrita, né? Agora tem o Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu e de Maria, irmã de Jesus. Então, esse Tiago era primo de Jesus. Então, esse Tiago, filho de Alfeu, ele era primo de Jesus e também apóstolo. Tá vendo como tinha muitos Tiago? Porque o nome Jacó é a mesma coisa. Então, os pais colocavam o nome dos seus filhos de Jacó, que é Tiago, né? Para homenagear os patriarcas do passado. Então lá, Tiago, filho de Alfeu e de Maria, não Maria, mãe de Jesus, irmã da mãe de Jesus, então é outra Maria, né? Tinha bastante Maria também, né? Igual hoje, né? Também identificado como Tiago o menor, então dá a entender que ele era baixinho, né? Tiago menor, por ser o mais novo dos apóstolos e por ter estatura inferior a Tiago, irmão de João. Então ele era menorzinho, mais baixinho, né? Foi, de acordo com a tradição histórica, morto por ordem do sumo sacerdote Ananias, que exerceu seu mandato entre os anos 47 a 59. Não há registro desse apóstolo depois da ascensão de Jesus. Por isso, em virtude do seu desaparecimento, não há como afirmar que, por exemplo, ele seria considerado o pastor de Jerusalém e, consequentemente, o autor da epístola. Então, Tiago, filho de Alfeu, também não foi ele que escreveu, né? Aí tem o Tiago, pai de Judas Tadeu. Esse Tiago, pai de Judas Tadeu, ele não foi discípulo, né? Quer dizer, era discípulo, ele não foi apóstolo, né? Ele era pai de um dos apóstolos de Jesus. Tiago, pai de Judas Tadeu, não Iscariote. Esse Tiago é mencionado em Lucas 6,16 e também no livro de Atos, capítulo 1, 13, somente pelo fato de seu filho fazer parte do grupo dos 12, sendo então descartada a possibilidade da sua autoria. Então esse Tiago não foi o que escreveu, porque ele não foi um apóstolo, né? Ele só foi pai de Judas Tadeu. Judas Tadeu, sim, foi um apóstolo do Senhor. Aí vem Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago, um reconhecido líder da igreja em Jerusalém, meio-irmão do Senhor Jesus, um discípulo que alcançou proeminência somente após a ressurreição do Messias, como eu falei no princípio, né? É provável o escritor da epístola, Marcos 6,3, João 7,5, Atos 12,17, Gálatas 1,19. Essa possibilidade advém da semelhança das ideias defendidas por esse discípulo e as registradas por Lucas no concílio em Jerusalém. Nesse registro, que mantém o mesmo estilo e ênfase doutrinários da epístola. A defesa da igualdade entre judeus e gentios. De um lado estavam os judeus defensores da salvação mediante a observância de alguns ritos, práticas da lei mosaica, como a circuncisão, que eu falei no princípio. E em oposição a esses estavam aqueles que defendiam a salvação somente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sem o jugo do judaísmo. Tiago, então, sabiamente dá o seu parecer, informando que a salvação decorre do sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela prática, aí ele está falando, ó, que interessante. Agora aqui o Tiago, ele vai bater nos judeus. Ele vai bater um pouquinho nos judeus, né? E é claro que ele bate, mas ao mesmo tempo ele também defende algumas coisas, né? Algumas coisas ele traz da lei, porque se ele trouxe da lei, é porque realmente aquilo tinha que ser feito, né? Que ele diz assim, né? Ele fala que a salvação decorre com o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza, isso nós cremos, né? Aí vem pela prática de abstinência das comidas sacrificadas aos ídolos, né? Então a gente até esteve comentando no estudo, claro que isso aí sempre dá polêmica, né? Por exemplo, aqui em Cascavel nós temos a Festa das Nações. Então a Festa das Nações, as pessoas fazem as comidas típicas, né, da sua cidade ou do seu país, de onde vieram e assim por diante. E ali tem um santo determinado para aquilo, é uma comida sacrificada, né? E as pessoas vão lá e comem aquilo sacrificado. E nós sabemos que isso aí é errado. É comida sacrificada a ídolos, então nós não podemos comer. Outra coisa que muitas igrejas têm feito, e eu bato muito nisso daí, provo para vocês, é negócio de trazer festa junina dentro da igreja. A igreja não tem que imitar o mundo. A igreja não precisa imitar o mundo. Jesus nunca precisou imitar o mundo e ninguém. Então
Então, assim, se a festa junina é uma festa pagã, por que eu vou trazer para dentro da igreja um modelo parecido? E hoje tem igrejas evangélicas, porque se faz as coisas que tem no mundo, traz para dentro da igreja, dá muitos jovens, né? Muitas pessoas, e com isso aí dá muito dinheiro. Então as pessoas vai dar prioridade ao dinheiro que vai entrar, as ofertas e dízimo. Então eles estão um pouco se importando se isso daí é a favor ou contra a Bíblia, né? Mas aqui está falando, não comeis nada sacrificado. Então a gente não vai comer nada sacrificado. Tudo que for para coisa pagã, festa pagã, a gente não se envolve, né? Cada um, né? Mas é o que a Bíblia diz. Também fala da prostituição cultual e das contaminações da carne de animais sufocados, né? Isso também deu uma polêmica muito grande, mas eu tenho que explicar para vocês que estão aprendendo. Aí se você quiser acreditar, se você quiser falar que não tem nada a ver, isso é problema seu com Deus, né? Eu respeito a sua opinião. No dia da salvação, no dia do arrebatamento, a gente vai ver se eu estava errado, né? Ou se eu estava certo. Então aí a gente vai ver. Mas eu só vou passar para vocês o que está na Bíblia e o que está aqui. Então nós não devemos comer carne sufocada. O apóstolo Paulo disse isso, e agora a gente vê Tiago também escrevendo na sua epístola que nós não podemos comer nada de carne sufocada. O que é carne sufocada? Carne sufocada, eu vou pegar uma galinha, vou matar uma galinha, eu vou lá e torço o pescoço dela, aí eu vou fazer um ensopado, ou assar ela. Então, se eu sufoquei e não sangrei a galinha, então eu estou comendo uma carne sufocada, né? Sangue quer dizer vida, tem que tirar aquela vida dela. É a mesma coisa que o boi, você vai matar o boi, você sangra o boi, espera sair todo o sangue para depois você cortar a carne. Então é isso, tudo que for sufocado e que não sangrou, aí é carne sufocada. Por isso que é proibido comer chouriço. Tem muitas pessoas que gostam de chouriço, né, que é feito de sangue. Isso é antibíblico, isso é abominação na antiga aliança e na nova aliança. Pastor, mas aí eu vou no açougue, eu vou ficar perguntando, como você matou essa carne aí? Eu quero comprar essa carne de boi aí, como esse boi foi morto? Como que você matou essa galinha aí? Eu quero comprar frango, mas eu não sei como você matou. Não, a gente não pode ser ignorante, né? Mas aí já é ignorante, é estupidez. O apóstolo Paulo diz que tudo que colocar em nossa mesa, nós consagremos ao Senhor e comamos. Mas eu não posso perguntar. Eu não vou almoçar na casa de uma pessoa e perguntar, escuta, como que você matou essa carne aí? Como que veio essa carne? Não, eu vou orar, eu vou consagrar e vou comer. Agora, se eu ver a pessoa matando, sufocando, aí sim, aí é diferente. Aí eu estou vendo. Então, se eu estou vendo e comer, aí é diferente. Agora, se você não viu, você só ora e consagra, né? Você não vai ficar perguntando, né? Isso aí já chega a ser ignorância de quem pergunta isso, né? E o faz tendo como prioridade a demonstração de que tanto judeus como gentios serviam ao único Deus, seguindo a ordenança da lei no livro de Shemot 23, livro de Êxodo, né? O mesmo ideal prático ensinado por Tiago por meio de Jesus pode ser observado na sua epístola, em Tiago 2, 1 a 13, ao defender a igualdade e o respeito entre os irmãos através da prática da lei do amor, que compreende toda a lei mosaica. Portanto, percebe-se que Tiago quis dar tanto no concílio como em sua epístola uma nova interpretação da lei e a expressão da vontade de Deus. Esse aqui é interessante, esse aqui a gente vai ler. Você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, né? Nós estamos estudando sobre a epístola de Tiago, no seu capítulo 2, e o versículo, cadê o versículo aqui? 1 a 13, mas depois a gente vai estender um pouquinho, 1 a 13, que diz assim. Então, olha a indagação de Tiago, né? Quando ele escreve essa epístola. Então ele está indagando aqui os judeus, e a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, do versículo 14 até o 26, que ele vai indagar o apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 4, falando sobre justificação pela fé. Olha que interessante, ó. Tiago 2, 1. Meus irmãos, aqui ele vai bater nos judeus. Pratiquem a fé de nosso Senhor Yeshua, o glorioso Messias, sem demonstrar favoritismo. Suponho que um homem entre em sua sinagoga com anéis de ouro, roupas caras, e também entre um pobre e esfarrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras, e lhes disserem, sente-se aqui neste bom lugar, enquanto dizem ao pobre, você fique em pé ali atrás, ou sente-se no chão, junto aos meus pés,
Não estarão criando distinções entre vocês mesmos e emitindo juízos com motivações malignas? Ouçam, meus queridos irmãos, Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e receberem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, arrastando aos tribunais? Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês pertencem? Se vocês de fato mantiverem o objetivo da Torá do reino, em conformidade com a passagem que diz: ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo bem. Mas se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão pecado e serão condenados pela Torá como transgressores. Aqui, ó. Aqui é interessante, né? Aqui a gente vê muito isso. Eu não vou ser hipócrita, não. Falar, pastor, mas eu vim em tal igreja. Eu sei que você tem visto muito isso. Você tem visto isso em rede social. Você tem visto isso em muitas igrejas evangélicas. Não sou hipócrita, não vou mentir, não. Não vou passar a mão. Porque eu sou evangélico, eu sou pastor, eu vou defender os evangélicos e os outros estão errados. Não, eu sei que isso acontece. Eu sei, eu mesmo acompanho e tenho visto muito, eu acho isso aí errado, né? Porque tem pessoas que chegam de carrão na porta da igreja e as pessoas já ficam observando, né? Os porteiros já observam, e quando aquela pessoa chega, já cumprimenta, já abraça, já procura arrumar, senta aqui, já chega no ouvido do pastor, fulano chegou com um baita no carrão aí o pastor, vamos dar honra para fulano de tal, e papapá, aquela coisa, aquela lambeção, né? E quando chega uma pessoa, às vezes de chinelinho, de bermuda, né? Porque às vezes a pessoa estava lá fumando, bebendo, e fala, hoje eu vou para a igreja, eu quero ouvir uma palavra. Chega daquele jeito lá, as pessoas já olham torto, aí o porteiro já fica meio com medo, já põe ele para sentar lá na última cadeira. Você senta aqui, mas você não perturba, hein? Fica sentado aí, sem perturbar. Coitado, não pode levantar nem para beber uma água, senão vai falar, não, senta aí, senta aí. Aí já chega no pastor, pastor, isso aí acho que está endemoniado, olha como ele chegou na igreja aí, ó. Chinelo, bermuda, já fica esperto, pastor, fique em oração aí. Porque ele chegou daquele jeito, entendeu? E às vezes o endemoniado é o que chegou de carrão. É o que chegou de carrão, às vezes é endemoniado. Não aquele que chegou de shortinho, chinelo, simples, que veio realmente buscar a palavra de Deus. Uma coisa eu falo, irmãos, tem muitas pessoas que pensam em tirar suas vidas, que pensam em se suicidar. Aí ele fala, bom, eu estou pensando em tirar a minha vida, mas antes de fazer isso, eu quero ver se Deus tem alguma coisa para mim. Se Deus vai me amparar, se Deus tem uma palavra para me sair dessa vida, para tirar isso dentro do meu coração. Aí ele procura uma igreja. Quando ele chega na igreja, aí ele vê que as pessoas que estão ali na porta não o recebem bem. Ele vê que o pastor prega até bonito, mas quando acaba o culto, o pastor não tem coragem de ir lá de dar um abraço nele, porque às vezes ele está fedido ou porque ele está de bermuda e chinelo. Porque ele nem deu oferta. O pastor olhou e não viu ele colocando uma moedinha na sala. Então o pastor deixa ele de lado. O que ele vai pensar? Bom, no mundo eu sou rejeitado. Na minha família eu sou rejeitado. Vim procurar Deus e eu estou vendo que na casa de Deus eu sou rejeitado. Então quer saber de uma coisa? Eu não presto. Eu não valo nada, eu vou me matar. E acaba se suicidando. Quantos? Quantos deve ter acontecido isso? Então a gente não tem que fazer distinção. Não importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Você tem que tratar ela da mesma forma. Eu ali na igreja eu sempre ensino os nossos obreiros. Abrace todo mundo que entrar por essa porta. Seja homem, seja mulher, seja idoso, idosa, seja mendigo, seja bêbado, seja drogado. Entrou da porta para dentro, você tem como obrigação, como cristão, dá a mão, né? Dá a mão, não pegar na pontinha, dá a mão, dá um abraço, seja bem-vindo, fique à vontade. Fique à vontade, quiser um copo de água, o bebedor está ali. Não importa o que ele tem no bolso e não importa se ele chegou de carro, não. Tiago estava dizendo isso porque acontecia isso lá. Naquela época acontecia. Quem tinha era bem tratado, bem recebido. Os pobres que aceitavam Jesus, que entravam às vezes dentro de uma sinagoga, ou dentro de algumas casas para ouvir a palavra de Deus, onde estava sendo ministrada por um apóstolo ou por alguém,
eles faziam distinção, eles deixavam meio de lado aquelas pessoas. Então Tiago foi e bateu em cima deles em relação a essa epístola. Infelizmente, nós vivenciamos ainda o que acontecia no passado, né? Tiago escreveu isso aí há tantos anos, há tantos mil anos atrás aí, e continua acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Eu não vou passar a mão, eu não vou ser hipócrita. Acontece, infelizmente acontece. Mas você tem a chance até Jesus vir de mudar isso aí. Porque nós lemos aqui em Tiago que aí vai ser condenado conforme a Torá. A Torá é a Bíblia, né? Então, conforme isso aqui, você vai ser condenado, porque você está fazendo distinção, grupinho, facção, como Paulo fala lá na carta a Coríntios, no capítulo 11, 17 a seguir, que é da Santa Ceia, ele fala essa separação. Aí olha que interessante. Aqui agora, ele não concorda com o que Paulo escreveu lá na carta aos Romanos, em Roma, né? No capítulo 4, em relação à justificação pela fé. Aí ele vai querer bater um pouquinho em relação a isso na sua epístola. Quer ver que interessante? O mesmo capítulo, ó, capítulo 2 de Tiago e o versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Suponho que um irmão ou uma irmã não disponha de roupas e do alimento diário, e alguém lhe diga: Shalom, paz, aqueça-se e alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita, que bem há nisso? Da forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Mas alguém dirá que vocês têm fé e eu tenho ações corretas. Mostre-me em essa sua fé sem atos. Ó como ele bate. Ó. Eu vou ler de novo, bem calmamente. Ó. Versículo 18. Mas alguém dirá que você tem fé. Alguém vai dizer que você tem fé. Então ele vai bater sobre a justificação da fé, né? Mas alguém dirá que você tem fé. Mas eu tenho ações concretas. Mostre-me essa sua fé sem atos. Ele está falando. Ou lhe mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações. Você crê que Deus é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso. Também. Esse pensamento os faz tremer de medo. Entretanto, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéril. Não foi Abraão declarado justo por causa dos seus atos quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então aqui eu vou comentar. Que interessante, ó. Então aqui Tiago estava bravo. Então aqui Tiago, ele soube dessa carta aos Romanos, justificação pela fé. Ele estava olhando o que estava acontecendo ali, no meio dos judeus ali, e é claro, de alguns apóstolos. Então ele estava falando, tá, vocês estão falando de fé, só viver pela fé. Só que a fé tem que ter ação. Está falando, olha, não é só pela fé não, tem que ter ação. Tiago, ele tinha uma preocupação de que as pessoas vivessem um evangelho egoísta. Aquele evangelho eu só penso em mim mesmo e na minha salvação mesmo. Eu creio que Jesus existe e o resto que se lasque. E ele também estava preocupado de daqui sair uma heresia, seitas, né? Hoje tem bastante igrejas que infelizmente falam isso. Não, Jesus já se sacrificou por mim. Eu não preciso fazer sacrifício. Eu posso tomar um vinhozinho. O que tem eu tomar um vinhozinho? Por que eu vou fazer um sacrifício? Jesus já fez para mim. Eu vivo pela graça. Aí ele namora com um, namora com outro, fornica com um, fornica com outro. Não. Eu vivo pela graça. E assim por diante, né? Se a gente for, a gente vai longe. Eu conheço pessoas e igrejas que falam esse tipo de coisa. E ele está falando, não. Tem que ter fé, mas tem que ter ação. Tem que ter ação também. O que adianta você pregar, mas você não viver o que você prega? Aí Tiago era tão inteligente, que ele conhecia também a antiga aliança. Ele também conhecia as leis e principalmente os patriarcas. Aí, como os judeus citavam muitos patriarcas e falavam muito de Abraão, que foi o pai da fé, tá falando, tá, vocês estão falando que Abraão é o pai da fé? Sim, eu concordo que Abraão é o pai da fé. Vocês têm certeza? Deus mandou ele sair do meio da parentela, ele saiu mesmo, ele teve fé.
Só que ele teve ação. Quando Deus falou, eu quero teu filho Isaque como sacrifício, Abraão pegou a lenha, pegou Isaque e estava levando no monte para sacrificar. Então ele tinha fé e teve ação. Ele teve os dois. O Tiago, ele estava dizendo isso, gente, nós temos que vivenciar Cristo em nossa vida através das nossas ações. Porque é o que adianta eu visitar um irmão e esse irmão está precisando de comida e eu falar, não, paz, shalom, paz, Deus vai abençoar, eu vou fazer uma oração e as portas vão se abrir para você. Tá, mas leva uma cesta básica para ele. Faça a oração, mas leve uma cesta básica. Se ele está precisando de alimento, leva uma cesta básica. Se ele está com a luz para ser cortada ou para a água para ser cortada, poxa, tira do caixa da igreja, você recebe dízimo para isso. Então, o dízimo que entrou na igreja, você pega lá do dízimo. Não é errado não, porque o dízimo é para manutenção da obra do Senhor e para sustentação do líder da igreja. Isso é bíblico, isso não é pecado não. Então, você tirar dali para ajudar o irmão, você está cumprindo a palavra de Deus. Tira dali, paga a água e luz do irmão. Né? Você pega, sabe que o irmão está desempregado, você tem conhecimento, você chega ao irmão, dá o seu currículo, que eu vou levar para fulano lá, e vou estar fazendo uma indicação, vou levar o seu currículo lá. Aí você entra com a fé. Você ora para que Deus toque no coração dele e abre as portas para você. Mas deixa, eu vou te ajudar, eu levo o seu currículo. É isso que Tiago estava falando. Então o Tiago estava indagando eles, porque não era somente pela fé. Tem que ter ação. Você tem que pregar e viver aquilo que você prega. Senão fica um evangelho egoísta e hipócrita. Então Tiago estava debatendo em relação a isso. Uma fé intelectual. Só vive na teologia. Teologia é muito bom. Muito bom. Jesus falou crescer na graça e no conhecimento. Tiago tinha conhecimento, por isso que ele citou os patriarcas. Só que tem que ter ação também. Tem que ter ação, tem que fazer também. Então você vê como Tiago indagou. Capítulo 2, você vê, do versículo 1 até o versículo 26. Ele vai pegar duas partes. Uma ele bate nos judeus e pastores, do versículo 1 a 13. Já do 14 ao 26, ele já vai falar também que tem que ter ação. Ele vai bater um pouquinho no que Paulo escreveu, mas ele bate até os dias de hoje, né? Então vamos lá. Uma segunda análise que permite afirmar ser Tiago irmão do Senhor, o autor da epístola, são as inúmeras referências aos ensinos de Jesus e que jamais foram feitas com tanta prioridade por qualquer escritor sagrado. Tiago apresenta seus ensinamentos usando o mesmo recurso didático de Jesus, prevalecendo situações e figuras do cotidiano para apresentar às pessoas verdades da vida cristã, que ficariam gravadas na mente delas. Tiago, por exemplo, ao ensinar sobre a fé, utiliza a figura das ondas do mar. Então aqui ele está usando uma figura, né? Como se fosse uma parábola. Por que ele vai estar usando a figura da onda do mar, comparando? Porque tem crentes que é igual a onda do mar, né? Ela vai, ela vem, depois ela volta. Vem e volta. Tem crente que uma hora está firme, está orando, está profetizando, aí depois está desanimado na cadeira. Tem crente que está profetizando, amanhã está desviado. Tem crente que está louvando lá, sentindo a presença de Deus, depois no outro dia está desviado. Então ele está falando disso. Ela vai e volta. Vai e volta. Para demonstrar a inconstância, né? Crente que não tem, né, firmeza. Um outro exemplo é sobre a riqueza que é comparada às ervas. São passageiras e que, como no Sermão do Monte, ensinado pelo Senhor Jesus, serão consumidas pela ferrugem e pela traça. Tiago, no capítulo 1 e 11, e também no 5, 2 e 3, tanto Tiago como Jesus ensina que o apego às riquezas torna os homens materialista e egoísta, né? Miserável. Podemos ainda citar a figura do lavrador, que na epístola de Tiago serve para ilustrar ensinos sobre a paciência na espera da vinda do Senhor. Por que ele usa o lavrador? Eu não mexi com lavoura, né? Mas quem mexe com lavoura pode aí até comentar depois aí se eu estou errado. Mas aí você vai primeiro preparar a terra, né? Você vai arar ela, depois você vai adubar isso, não sei se aduba primeiro, depois ara ou aduba, mas enfim, tem que arar e tem que adubar, né? A terra, aí você vai jogar a semente.
daquilo que você quer que nasça. Quando você joga a semente, você vai regar, vai estar regando. Não vai ser no outro dia que vai nascer aquilo que você plantou. É demorado, né? Pode demorar meses para ficar pronto, nascer e estar pronto para a colheita, né? Como você plantou e deseja tanto colher aquilo, não é do dia para o outro. Então você tem que ter a paciência e os cuidados com a espera. E nós sabemos que pode ter até com esse processo vir vermes, né? Largatas, querendo atacar a sua lavoura, prejudicar a sua lavoura, pulgões. E você tem que ir lá de vez em quando jogar um inseticida ali, né? Alguma coisa para matar esses pulgões, para que a sua lavoura não morra, né? Para que você possa ter uma boa colheita. E quais são esses pulgões e essas largatas que tentam devorar a lavoura que está crescendo? É os demônios. Porque assim, quando Deus faz uma promessa na vida de uma pessoa, a pessoa pensa que é assim, ó, de um dia para o outro. Ah, Deus vai te levantar como pastor. Aí no outro dia a pessoa já quer ser pastor. Eu conheço uma pessoa que foi profetizado para ele, que ele ia ser pastor, ele já saiu da igreja e falou, não, eu vou ser pastor, e hoje está desviado, né? Está desviado. Então se a pessoa fez uma promessa, ó, você vai ser pastor, então você vai estudar, você vai fazer um estudo teológico para você ter conhecimento daquilo que você vai pregar e ensinar amanhã. Você vai começar a orar, jejuar, visitar. Então você já está se preparando, tem que ter paciência, está se preparando, se cuidando para quando aquilo se concretizar na sua vida, você já esteja apto então a ser um pastor. E vice-versa, né? Não só pastor, mas em todas as áreas da nossa vida a gente tem paciência. Principalmente para a vinda do Senhor, né? Então nós estamos se preparando dia após dia, se preparando para quando Jesus vier nos buscar, porque o mais paciente que Jesus, eu acho que ele não vê a hora de vir buscar a igreja dele, né? E ele está esperando o dia certo, o momento certo de colher, né? De buscar a sua igreja. Então isso também nós temos que aprender em nossa vida. Já no Sermão do Monte, o lavrador é tido como aquele que anuncia as boas novas do Evangelho. Em suas últimas instruções aos discípulos, Jesus ensina-lhes sobre a importância do amor como cumprimento de toda a lei e que os identificaria como discípulos seus. Agora a data da epístola. Já está terminando já. Data da epístola. Quanto à data da escrita, existem muitas teorias. De acordo com alguns estudiosos, foi escrita entre os anos 45 a 62, período em que ocorrem diversos eventos históricos importantes para o cristianismo, mas que também mantém relação com o ministério e vida do autor da epístola. Dentre esses estudiosos, uma parte defende que o livro foi escrito antes do Concílio de Jerusalém. Tal afirmação baseia-se principalmente no fato de que Paulo e Tiago ainda não haviam se encontrado e que, portanto, a discussão sobre a justificação pela fé ou pelas obras ainda não tinham sido estabelecida entre eles. Como eu disse no princípio, né? Ele discordou de Paulo, ele escreve essa epístola. Aí depois eles tiveram um encontro lá para o ano 50, 55. É claro que aí eles conversaram. Paulo explicou para ele o motivo que ele escreveu ali. É claro que Tiago, já mais amadurecido, entendeu o propósito daquilo. E é claro que houve um comum acordo entre eles. Então, o destinatário da epístola, o texto de Tiago, embora dirigido a diversas comunidades cristãs, por isso a denominação epístola geral tinha como maior intuito alcançar um grupo específico de cristãos judeus que viviam distante da Palestina e que estavam inseridos em outras nações e cultura. O autor, ao escrever, deseja que suas palavras pudessem despertar em seus destinatários a necessidade de serem mais práticos, isto é, que não fossem meros ouvintes da palavra de Deus. Isso pode ser percebido quando o autor utiliza verbos como imperativo e apresenta reivindicações práticas do Evangelho. Amém, irmãos? É claro, a gente vai fazendo depois outro quadro de canosidade sobre Tiago, a gente vai comentar mais um pouco, só para o vídeo não ficar longo. Então vocês entenderam o porquê Tiago escreveu aquela epístola. Interessante, né? Então você estuda e você vai comparar com os dias de hoje. Aí você começa a observar, abre seus olhos, né? Você começa a observar realmente, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou vivenciando o Evangelho? Será que eu estou vivenciando Cristo na minha vida? Amém? Então eu quero agradecer a todos que têm me acompanhado. Peço desculpa
Perdão, me perdoem os irmãos pela demora de fazer o outro vídeo, foi correria, mas a gente vai estar fazendo toda semana, amém? Então Deus abençoe a cada um de vocês que tem me acompanhado, curtido e compartilhado. Então, Shalom Adonai Rotoneiro, paz do Senhor a todos do Face, fiquem com Deus. Shalom Adonai Rotoneiro, paz do Senhor a todos do Face, aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez